Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que aqui está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade na leitura da carta 8. Vamos já para a quarta parte dessa leitura. E se você tá gostando desse conteúdo, eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda demais ao canal e não custa nada, né? É como se você estivesse me dando um abraço energético, um apoio para esse projeto. E se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever se você gosta desses assuntos sobre espiritualidade, autoconhecimento, curiosidades desse mundo místico e espiritual. Tem tudo aqui nesse canal. E aí você já ativa também o sininho para receber todas as notificações quando eu tiver conteúdo novo. Então vamos dar continuidade? Vamos começar? Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade, entre aspas, do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, entre aspas, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição, entre aspas, esgotará o magnetismo de ligação, entre aspas, entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesma de toda responsabilidade, e podem dar à sua alma, entre aspas, pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma de contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Segundo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer à pessoa que não deve se sentir assim, entre aspas, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo, tudo isso também entre aspas. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana, entre aspas, dessa pessoa. Você perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Entre aspas, e a resposta for sim, entre aspas, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos.
Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade, entre aspas, de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro, sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência, tudo maiúsculo, no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, B. Prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência divina, e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar, entre aspas, a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é, de modo algum, o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus, entre aspas, que precise ser agradado, entre aspas, pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou, entre aspas. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará um momento em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo e inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Essas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam essas ideias como orientação para o seu comportamento futuro. Por esses meios,
Elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de definir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, entre aspas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar de Deus, entre aspas. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos, entre aspas. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para o outro 5, e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficácia e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos, entre aspas, com a qual trabalhar. Se, por sua própria iniciativa, achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tenha usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo? Ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso, espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho de prover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai/mãe amoroso ou amorosa. Isso entre aspas. Mas, especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai e mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo, em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional, como pai/mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser. Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso dos seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de desfrutar os demais a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes,
os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente, que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então, pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental, entre aspas, e por fim pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa, entre aspas, razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental, entre aspas. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras. Má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda de autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir do qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros, porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que, seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar a sua mente para esse propósito específico. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida, tudo maiúsculo, mais abundante, tudo isso entre aspas e sublinhado, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, tudo maiúsculo, a fonte do seu ser. É desse contato que vem a vida, tudo maiúsculo e sublinhado, mais rica, que transcende em muito a vida física, entre aspas, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística, tudo entre aspas. Quando você perceber alguma profunda verdade que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa, tudo maiúsculo. E então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. Eu vou parando por aqui nessa leitura. Daremos continuidade à quinta parte dessa leitura no próximo episódio. Então eu aguardo vocês. Desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.